Vascaíno, o Vasco é o time da pancada, o Vasco é o time do terror. O Vasco mudou, galera. O Vasco agora é um clube diferente. Vamos falar sobre isso, sobre a agressão covarde que aconteceu ontem. Vamos falar também do jogo Vasco e Palmeiras, nesse esquenta aqui de Vasco e Palmeiras. Vamos falar da lista de relacionados, quem vai para a partida, não só a partida de hoje, mas a partida de Puerto Cabejos e a partida também do Vitória. Vamos falar sobre esses 3 jogos relacionados para as 3 partidas. Enfim, muita coisa para a gente falar nesse esquenta aqui do jogão de Vasco e Palmeiras, que vai acontecer logo mais. Mas antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. E olha, não esquece de deixar o like, não paga nada, é de graça. Aqui embaixo vai lá, ó, deixa o seu joinha, já vai ajudar a gente demais nesse trabalho. Vamos embora para essas notícias todas. Tem muita coisa para a gente falar de Vasco hoje, hein? Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, estou trazendo aqui o comentário, né, sobre as últimas notícias do Vasco. Sempre afirmo que o nosso canal não é um canal de notícias, é um canal que a gente analisa as últimas notícias do Vasco, sempre com a ótica do que seja o melhor para o Vasco, né? Sem viés político. Às vezes vocês só criticam a diretoria, está fazendo errado. Quando faz errado, a gente critica. Quando faz certo, a gente aplaude. Está difícil fazer certo ultimamente, só tem coisa complicada aparecendo no Vasco. Eu gostaria de trazer aqui uma notícia boa e elogiar a diretoria do Vasco, mas eu não estou encontrando, porque não tem muito o que elogiar. O que você vai elogiar na atual gestão do Vasco? O Vasco é um clube que vai mal, que vai muito mal, mas é muito mal mesmo, né? Uma das piores gestões do futebol da história do Vasco. Eu acho que está quase superando a do Salgado. Vai ser difícil superar a gestão do Salgado, porque o Salgado conseguiu disputar uma Série B e não subir para a Série A. Então vai ser difícil, né? A gestão que ficou 2 anos numa Série B. Vai ser difícil superar o Salgado. Mas a gestão do futebol do Vasco de primeira divisão é horrorosa. É uma das piores gestões de futebol na primeira divisão do Vasco. Mas, enfim, vamos falar de tudo. Hoje vamos falar também agora da confusão que deu ontem. Rapaz, ontem o time do Vasco chegando no hotel em Brasília, né, na chegada do hotel, como sempre, um monte de torcedor vascaíno vai lá para tirar foto com os atletas, com os jogadores. Pô, que sinceramente, eu acho que não é o momento para essa adulação, para essa babação em cima desses jogadores. Os jogadores não jogam nada, cambada de vagabundos, os caras não correm, você fica aí na porta do hotel fazendo desses caras ídolos. Pô, os caras não são ídolos de ninguém, cara. Os caras não ganharam nada, jogadores medíocres. E você, vascaíno, fica aí eu sei que você tem a carência, do teu time não vai na tua cidade quase, e aí quando vai, pô, é legal tirar uma foto e tal. Mas, pô, esses caras não merecem, não é o momento. Vamos fazer uma campanha para não aparecer ninguém lá em Salvador, na porta do hotel. Esses caras têm que começar a entender que a torcida despreza eles, que a gente não quer saber desses caras. Os caras não jogam nada, não tem um mínimo de empatia com a torcida, não se entregam, não correm em campo, não tem a mínima vontade, o mínimo desejo de ganhar uma partida. Um bando de covarde, de vagabundo que está vestindo a camisa do Vasco. E a galera fica ainda lá tirando fotos, os caras ficam se achando. Os caras se acham, pô. Eles acham que são bons a beça, assim, são bons demais. Fica o Coutinho, né, idolatrando o Coutinho. Quem é o Coutinho? O Coutinho nunca ganhou nada com a camisa do Vasco. É um jogador que nunca ganhou nada com a camisa do Vasco. Ele foi um grande jogador na Europa, mesmo assim, uma temporada ou 2 no Liverpool, uma temporada no Barcelona, foi lá a reserva do Bayern que ganhou a Champions, e acabou o Coutinho, cara. Nunca ganhou uma Copa do Mundo, nunca ganhou um título brasileiro pelo Vasco, nunca ganhou nada. Esse cara não pode ser do Vasco, não ganhou nada. Ele está com muita moral no Vasco, está mandando muito dentro do Vasco, e o Vasco aí sofrendo. E você, Vascaíno, vai lá tirar foto com o cara, faz o cara se sentir idolatrado. Eu entendo, mas eu acho que é o momento da gente parar com isso. Mas enfim, tava lá a galera lá tirando fotinha lá, pedindo autógrafo para esses caras e tudo e tal, lá nessa adulação. Quando um torcedor mais lúcido, um motoboy, começou a xingar o Felipe. Ele começou a criticar, a protestar e proferiu alguns xingamentos para o Felipe. Bom, o Felipe é diretor técnico e técnico interino do Vasco. Não quer escutar palavrão? Pô, não quer escutar palavrão? Sai, cara, sai do negócio. Eu acho que o torcedor está errado, né, de ficar xingando. Eu acho que ninguém tem que xingar ninguém. Agora, criticar, reclamar, falar da situação que está acontecendo, protestar,
é um direito legítimo do torcedor vascaíno, mas agora vamos também a situação. O cara xingou o Felipe nunca foi xingado. Ele é xingado dentro de campo como jogador, pô, ele é xingado, todo mundo xinga. No futebol as pessoas se xingam dentro de campo e ele nunca ficou com essa raivinha toda, que aliás o Felipe não tem nada com essa confusão. Ele estava dando um autógrafo, tirando foto, selfie, e o segurança do Vasco começou a bater boca com esse torcedor, o Betinho, segurança Betinho do Vasco, e aí o Betinho pula a grade, vai até o torcedor e dá uma cabeçada e começa a proferir soco. O Betinho larga a sua posição de segurança dos jogadores do Vasco, abandona, pula a grade e vai lá bater no torcedor, cara. Vamos ver a cena. É uma coisa absurda. Olha o relógio aí, pô. Cabeçada. Vai, Betinho! Vai, Betinho! Calma aí! Vai, Betinho! É isso aí, Betinho! Lamentável, mano. Lamentável o segurança do Vasco. O Betinho já esteve envolvido em problema no ano passado na Copa do Brasil, no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense em São Januário. Eu até defendi ele aqui, que naquele momento que os jogadores do Atlético fizeram aquela confusão, ele realmente não tinha feito nada. Eu falei na época que eu não vi o que aconteceu depois lá perto do vestiário, mas ali no campo que ele veio tirar o jogador ali do Vasco para a cobrança do escanteio, quando o jogo acabou e tal, e os jogadores até partiram e disseram que ele agrediu. Não agrediu, não houve nada ali, ele não tinha feito nada. Eu defendi ele, ele foi injustamente afastado. Agora, eu não sei o que ele fez perto do vestiário, as imagens não mostraram como é que foi a confusão que surgiu depois do vestiário. Mas agora, eu já estou até levantando algumas questões, porque o cara se mostra meio desequilibrado. Por que um segurança do Vasco vai pular a grade e vai lá bater no torcedor, cara? Por mais que o cara tenha xingado, falando palavrão, olha, mostra um desequilíbrio muito grande e mostra que o clube tá com o time do Vasco, o clube do Vasco hoje, tem um pensamento esquisito, cara. Isso não é um caso isolado. Nós tivemos uma denúncia do jornalista flamenguista, é verdade, mas uma denúncia. O cara denunciou que o Pedrinho, o Marcelo Santana e mais alguns seguranças, ele foi com um total de 4, vai ver um deles era o Betinho, partiram para cima dele no corredor do Maracanã, deram uma prensa nele, como se fosse juntar ele. E ameaçaram bater nele, porque ele estava filmando o Felipe e o Pedrinho. Não pode filmar o Felipe e o Pedrinho. Durante a partida, o Felipe Pedrinho estava numa cabine e esse cara, o técnico ainda era o Carille, e esse jornalista estava na tribuna de imprensa filmando. Cara, e você pode até não gostar da situação, mas ele é jornalista credenciado e ele pode fazer qualquer conteúdo dentro do Maracanã. Ele não pode ofender as pessoas, ele não está ofendendo ninguém, ele estava filmando. É direito dele filmar, cara. O Pedrinho, o Felipe, são pessoas públicas. O cara é presidente do Vasco, eu sou diretor do Vasco. E aí no corredor, os caras deram uma prensa nele, foram com segurança ameaçando bater nele 4 contra 1, uma covardia, e isso já mostra um temperamento, já mostra uma forma de proceder. Aí você vai ver uma entrevista do diretor técnico no último jogo, que agora é treinador interino, extremamente arrogante, sem muita paciência, dando fora dos outros, apenas uma briga, uma postura de eu sou maior, e agora a postura do segurança. Isso mostra um Vasco com os nervos à flor da pele, um Vasco desequilibrado, um Vasco violento, um Vasco que não totalmente sem democracia. O comunicado que o presidente emite logo depois é horroroso, dizendo que o segurança já está afastado para averiguar os fatos. O cara tem que ser demitido, irmão. Pô, tá afastado ainda, você vai averiguar o quê? O cara pulou a grade e foi lá e bateu no torcedor do Vasco. Patrimônio do Vasco, o torcedor. O cara foi lá e bateu no torcedor do Vasco. Você tá maluco? Onde que isso é normal? Onde que isso você vai averiguar mais o quê, cara? Pô, é muito fora da curva. A coordenação do Vasco, a direção do Vasco, ela é muito... Agora, isso porque o segurança entende que o modus operandi do Vasco agora é esse. Ou ele tem a cabeça talvez pequenininha, o pensamento pequenininho, ele partiu para a briga. Mas dentro do ambiente deve ser isso. A conversa deve ser essa. Se esses caras começarem a xingar a gente vai partir para dentro, vamos quebrar esses caras. Deve ser esse tipo de conversa, cara. Se chegar lá no hotel, tiver torcedor xingando, a gente vai partir para dentro. Não pode xingar o Felipe, não pode xingar o Pedrinho, a gente vai bater, a gente vai quebrar. E aí ele se empolgou e foi lá, porque já está pilhado. Porque deve ser esse é o ambiente do Vasco, cara. Essa diretoria aí frouxa, uma diretoria covarde, gosta de juntar. O cara daquele tamanho, fortão, batendo no motoboy.
Ele é um profissional de segurança, ele sabe lutar. Pô, essas machezas assim a gente não aguenta, né? Quero ver tu pegar lá uns 4 caras da Força Jovem lá, vai encarar os caras, que estão acostumados a brigar também. Pegou um motoboy, coitado, né? Um cara pequeno. Porra, que é isso do teu tamanho? Vai pegar um cara do teu tamanho, rapaz. Ó, vergonhoso a atitude da segurança do Vasco, com crachá do Vasco, uniformizado de Vasco. Olha, não foi uma coisa pessoal, ele estava ali representando o Vasco. É gravíssimo a situação. Tem que ser demitido. Não importa o que o motoboy falou, não tem que apurar mais nada. Não importa o que o cara falou. A atitude do segurança, que representava o Vasco naquele momento, que estava com o uniforme do Vasco, com o crachá do Vasco, trabalhando para o Vasco, ele é o Vasco ali, é lamentável. É o Vasco batendo no seu torcedor. E isso tem que ser punido de imediato. Vamos falar um pouco de jogo. Está aí a lista dos relacionados para a partida do Palmeiras, do Puerto Cabello, da Academia Puerto Cabello e do Vitória. Isso porque o Vasco vai sair de Brasília hoje direto para Venezuela, onde ele pega o Puerto Cabello, sai da Venezuela direto para Salvador, onde pega o Vitória da Bahia. A relação, né, a lista, né, dos relacionados, né, é Adson, Alex Teixeira, Alan Vitor, Coutinho, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, que é o Cocão, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Esforza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Veja bem que da base, o Felipe ele resolveu levar o Luiz Gustavo, zagueiro, que já vem sendo relacionado, e o Alan Vitor, goleiro. Eu quero entender essa relação. Porra, para que você vai levar 4 goleiros para 3 jogos? 4 goleiros? E dos 4 goleiros você não levou o Felipe Gabriel dessa vez, que é o melhor deles todos. Entre o Alan Vitor e o Pablo, o Felipe Gabriel está mais pronto. Entendi. Você levar Pablo e Alan Vitor, já está levando o Fusato e vai machucar 2 goleiros em 3 jogos? Olha, levar 4 goleiros na relação e só levou da base o menino, o zagueiro, que nem entra. Não levou nenhuma opção de ataque. O Zucarello não vai, o GB não vai, o Bruno Lopes não vai, né? O volante não vai, mas em contrapartida, o Jean Davi tem chance, ele vai. O Jean Davi tem mais uma chance, ele vai. O Esforza tem mais uma chance, ele vai. E tantos outros baranga que estão aí no elenco vascaíno. Ou seja, levou só um elenco de jogador profissional, da base só os 2 goleiros, o menino, o Alan Vitor e o Pablo. O Pablo acho que nem é mais da base, o Pablo já é profissional. Veio da base, mas é jogador profissional já, né? Já estourou a idade, já está nos profissionais do Vasco. Então levou o Alan Vitor e o Luiz Gustavo. Oh, é essa relação, uma relação que você vai olhar para o banco e não vai ter como mudar o time, como melhorar o time, né? Qual é o time do Vasco para enfrentar o Palmeiras? Já de sempre. Léo Jardim, PH, João Vitor, o Lucas Freitas e o Piton. O Hugo Moura deve ser Tietê hoje, né? Então, Tietê, Hugo Moura, Tietê, o Rayan, Coutinho e o Nuno Moreira, e no ataque o Verrete. E acabou. E no segundo tempo? No segundo tempo vai entrar o Alex Teixeira, vai entrar o Adson, vai entrar o Garré. Né? Esses caras têm que entrar. Talvez entre o Jair, pode ser que entre o Cocão, o Paulinho. A gente vai ver durante o jogo o que vai entrar. Mas, porra, que a gente já sabe que o Alex Teixeira... Sabe por que eu sei que o Alex Teixeira vai entrar? Porque eu sei que o Coutinho não vai ficar. O Coutinho não vai jogar 90 minutos. Não vai. Aliás, eu estou querendo saber, acho que vou fazer um bolão aqui no canal, vou fazer um live pix aqui no canal, botar R$1 para fazer de live pix. Eu acho que eu vou fazer um negócio desse na live de pré-jogo. Quantos minutos você acha que o Coutinho vai jogar? Quantos minutos você acha que o Coutinho vai jogar? Eu acho, assim, não é ficar em campo, é jogar. Eu acho que o Coutinho hoje vai jogar durante 10 minutos. 10 minutos você vai ver ele pegar a bola, tal, lançar, tocar, tentar chutar pro gol, depois ele vai sumir e vai ficar até os 20 do segundo tempo, porque é o Coutinho, o cara que nunca ganhou nada no Vasco. É o Coutinho, o cara que nunca foi ídolo no Vasco, nunca levantou uma taça no Vasco. Não, mas é o Coutinho, nunca foi artilheiro do Vasco.
Ah, mas é o coach. Cara, é o Coutinho que fez a base no Vasco, era um menino promissor, foi vendido para a Europa, fez uma grande temporada no Liverpool, no Barcelona, e acabou o Coutinho, cara. Disputou a Copa do Mundo, tá, mas acabou o Coutinho, não é nada. Não ganhou nada no Vasco. Nunca ganhou nada no Vasco. Porque saiu cedo, ok, mas nunca ganhou nada. Não pode ser esse ídolo, não pode estar com essa moral toda. O Coutinho tem que jogar. Por que o Coutinho tem que jogar? Se não está jogando nada, não está entregando, não tem condições físicas. Por que tem que renovar com o Coutinho? O presidente vem a público e fala, da minha parte, vou fazer o possível para renovar o Coutinho. Por quê? Ele é imprescindível nesse time aí, esse time é horroroso. O Coutinho não joga em time nenhum, cara. Ninguém quer o Coutinho. Se o Vasco dispensa o Coutinho acaba a carreira dele. E nem foi com o Alex Teixeira. E ficou 6 meses sem clube. O Vasco não renovou, ele ficou 6 meses e voltou por causa do Coutinho. O Souza, nem nessa relação tá. O Souza está totalmente escanteado. Por que o Souza vai ficar no Vasco até o final do ano recebendo salário? Rescindir com o cara. Tem que rescindir com o Souza. Tem que rescindir. O Paí acaba dia 30/7, eu acho, 25/7, o contrato dele. Por que vai ficar com o cara? Ele ainda está se machucado. Deixa ele recuperar a lesão dele na França. Vai embora, paga o cara, pô. Paga o salário do cara, adianta o cara, libera o contrato, tira o cara desse grupo. Tira o Souza. O Alex Teixeira é ex-jogador, mas tem que entrar toda hora, tem que entrar. Ele entra todos os jogos, né? Mas agora com o Felipe ele vai entrar sempre, porque é parceiro. E vem um treinador aí que é o treinador dos parça. O Alex Teixeira vai ter espaço com o Felipe Diniz, cara. A gente tem que começar a botar... Aí o torcedor não pode xingar, porque agora apanha. Se reclamar, apanha. Porra, tá complicado, Vasco. Tá muito difícil o Vasco. Olha, falar para vocês que hoje tem a live de pré-jogo, né? A gente vai fazer o jogo, é 4 horas da tarde, o jogo vai passar na Globo e no Premiere, né? Então nós vamos fazer a live de pré-jogo quando for 2h30. A gente está entrando às 14h30, né? A gente entra ao vivo, uma live de pré-jogo, né? Já falando de arbitragem, falando do Vasco, do esquema tático que o Vasco vai colocar, do Palmeiras, classificação, a situação do clube na tabela, como o Vasco tem que se comportar, a questão da viagem, né? O Vasco joga já terça-feira lá contra o Puerto Cabello na Venezuela, depois volta para jogar sábado em Vitória, esse desgaste todo, como vai ser, o Coutinho vai viajar, ele vai jogar o jogo lá na Venezuela, se não vai jogar, precisa viajar, é importante, não é importante ele ficar no Brasil se preparando, treinando, se condicionando, recuperando fisicamente, já que não vai jogar. Enfim, todas essas escolhas, as decisões. Vamos falar também um pouco do Fernando Diniz, escutar a galera no chat falando, vamos falar da agressão de novo. Enfim, não perca, o pré-jogo vai estar recheadíssimo hoje, 2h30 da tarde, às 3 horas sai a escalação oficial. Acho que vai ter uma mudança, eu acho que é a entrada do Tietê, acho que o Felipe não tem muito o que mudar, não levou ninguém da base, não tem nada de novo para fazer, é isso e é isso mesmo, e acabou, e o torcedor que se dane, ninguém escuta torcedor no Vasco. O Vasco, a galera hoje grita, fala, mas é o que eles querem, faz o que eles querem, e tá dando errado, e os caras continuam porque a arrogância, a prepotência não deixa ter a humildade de mudar e tentar mudar o Vasco melhor. Ninguém está interessado no bem do Vasco, o pessoal está interessado nos seus ganhos pessoais. Essa que é a verdade. Todo mundo ali com as suas vaidades, com seus orgulhos, com os seus nomes, né? E o Vasco que se dá. Essa que é a verdade. Galera, fique com Deus. Até a nossa live de pré-jogo, hoje às 2h30 da tarde. Um grande abraço. Tchau.